acordam Beatriz. Eles querem abrir o jogo com a vatroa sobre Álvaro. Beatriz volta a se sentir mal. Luiz começa a falar sobre Álvaro. Beatriz perde os sentidos e desmaia. Luiz e Pablo a socorrem. Ângela esbarra em Samantha no Ministério Público. Elas se encaram. Ângela alcança Nancy. Mirtes acorda e conta para Leonardo que está com muitas dores. Ele deseja que a mãe melhore. Salma reencontra Mirtes. A Magera percebe que todos estão estranhos. Mirtes descobre que perdeu uma perna. Ela se desespera e todos choram. As esposas de Álvaro seguem reunidas no tribunal. O juiz aparece. Todos se levantam. Álvaro olha para Ângela e ela o vê com desprezo. Começa a sessão. O juiz faz Álvaro jurar que falará apenas a verdade. O guarda tira as algemas do detento. O juiz interroga Álvaro e pede para ele olhar para as duas. Mirtes não consegue parar de chorar. Leonardo assegura. Mirtes ressalta que foi mutilada. Leonardo reitera que a mãe estava à beira da morte e que priorizaram a vida dela. Ela deseja morrer. Salma fala para Mirtes que vai apoiá-la. Sandro tenta consolar a esposa. Mirtes culpa o marido pelo ocorrido e deseja que ele morra. Sandro sai. Mirtes informa a Leonardo e Salma que quer ficar sozinha. Ela não se conforma com a deficiência. O juiz pressiona Álvaro. Álvaro admite que conhece as duas. O meritíssimo pergunta se ele se casou com elas. Luiz cuida de Beatriz. Pablo leva um suco para a patroa. Beatriz pede descrição aos funcionários. Ela ressalta que só precisa dormir. Beatriz deseja saber o que os empregados queriam falar. Luiz inventa que foi roubada no mercado. Beatriz a consola. Ela segue sem força. Luiz e Pablo saem. O motorista ressalta que a amiga o impediu de falar a verdade. Luiz informa que eles não podem deixar Beatriz preocupada. Álvaro olha para o advogado e admite que se casou com elas. Álvaro fica descontrolada. Não se assegura. Samantha exige uma explicação de Álvaro. O juiz acalma os ânimos. Álvaro admite para todos que se apaixonou por Álvaro em Real do Mar. Ele se desculpa com as esposas. Samantha grita e também é acalmada pelos presentes. Álvaro tenta comovê-las e admite que não é digno de perdão. Álvaro e Samantha sofrem. Leonardo recebe um documento sobre a fundação. Ele descobre que Dário e Geraldo estão resolvendo outro problema. A secretária informa a Léo que ele não precisa dar aulas nos próximos dias. Samantha critica Álvaro a defende. Ele se assume como o único culpado pelo ocorrido. Nestor sugere que Álvaro fique livre por fiança. O juiz não só não deixa como encerra a sessão na hora. Álvaro fica desolado. Álvaro ressalta que o marido acabou com sua vida. E o chama de lixo. Nancy tira a Ângela do local. Samantha informa ao marido que não vai chorar por ele. E declara a guerra a Álvaro. Samantha abraça Geraldo. Dário percebe que deu tudo errado. Samantha continua com o ódio de Ângela. Nancy abraça a coitada. Samantha pede para conversar com a fulana. Mas ela evita. Nancy entrega seu cartão para Samantha. A Patricinha desaba no banheiro. Mirtes discute com tudo e com todos. Ela chama a Sandro de bebum. E insinua que o doutor é um carniceiro. Ela segue em surto. O doutor teme que Mirtes tenha um ataque. A dela segue sem rumo e reza. Ela ressalta que só a criança que aparece em seus sonhos vai motivá-la a viver. A Abel cozinha. Gigo sente fome. A Abel informa ao fedelho que está preparando a comida. Ele estranha o novo uniforme do garoto. Gigo conta para Abel que virou amigo do tal rival. O mecânico se identifica com o garoto. A comida acaba queimando. Dona Pura se apavora com o fogo e molha Abel. Luiz fala para Pablo que sente pena de Beatriz. O motorista tenta flertar com a amiga. Pablo rasga elogios para Luiz. Ela informa que não quer nada com ele. Pablo volta a pedir desculpas. E sugere que ela não perdoe Abel. Luiz ensinou que Abel está ganhando pontos com ela. Pablo se irrita. Luiz molha Pablo e eles correm pelo jardim. Ângela começa a se acalmar. Não se ressalta que Ângela é muito valente. Ângela reitera que está vivendo o pior momento de sua vida. Não se deseja que Ângela supere tudo. Ângela planeja saber o que motivou Álvaro a enganá-la. Não se ensinou que Ângela vai se magoar ainda mais. Ela sugere que Ângela fale com Álvaro e Samantha. A escandalosa desabafa com os pais. Eles pensam no que fazer. Geraldo e Beatriz pedem para Samantha se divorciar de Álvaro. A Patricinha ressalta que seu casamento não foi válido. Beatriz lembra que a filha se casou na igreja. Geraldo informa a Samantha que Álvaro não vai sair da cadeia. A Chatonilda exige que o pai não manche sua imagem. Geraldo insinua para as familiares que é capaz de matar Álvaro. Mas Beatriz o tranquiliza. Samantha informa aos pais que precisa confrontar o canalha.
Geraldo ressalta que não confia em Nestor. Samantha relata para os pais que Angela também é parte fundamental da situação, e pede sigilo aos dois. Nancy sugere que Angela encontre Samantha em um lugar neutro. Léo liga para Angela e ela conta que está tendo um dia de inferno. Leonardo revela para Angela que Mirt segue muito mal. Angela não sabe como ajudar o amigo e sugere que ele compreenda a coitada. Léo conta para a amiga que Mirtes continua com ódio do mundo. Léo ressalta que Angela está perdendo muitas aulas. Ela fica mais nervosa do que já estava. Leonardo ressalta que Angela precisa dormir. Ele deseja saber como funciona o trabalho noturno dela. Ela o enrola, claro. Léo pede para Angela cuidar de seu belo coração. Angela fica encantada. Nancy admira o sorriso de Angela. Dona Pura costura o uniforme de Guigo. Ela informa ao fedelho que ele já é parte de sua família. Guigo se oferece para ser neto de Dona Pura. Ela entrega a calça costurada para ele. Dona Pura volta a passar mal. Ela inventa para Guigo que está bem. Ele experimenta a calça. Dona Pura exige que Abel limpie a cozinha. Luiz ajuda Pablo a se vestir. Ela segue gargalhando. Samantha grita por Pablo. Ela percebe que algo está acontecendo entre ele e Luiz. Pablo conta para Chatonilda que foi molhado acidentalmente pela amiga. Samantha exige que os empregados respeitem a residência. Pablo informa a Patricinha que não tem nada com Luiz. Ela fala para o motorista que eles vão sair. Pablo tenta apoiar Samantha, mas ela cala o bico dos entrometidos. Luiz chora. Nestor insinua para Álvaro que Samantha precisa perdoá-lo. O interesseiro descobre que pode passar até 5 anos na cadeia. Álvaro decide reconquistar Angela. Ele informa Nestor que é inteligente e que não tem coração. Álvaro continua disposto a ficar com o dinheiro de Samantha. Ed e Angela conversam na universidade. Ela avisa ao amigo que não vai decepcionar os protetores. Ed sugere que Angela arranque informações privilegiadas de Leonardo, mas ela chama a atenção dele. Eles detonam o Gart. Horas depois, Yolanda vai ao quarto de Angela. Ela pede para ela pagar a mensalidade da pensão. Angela informa a Yolanda que não tem um tostão furado. A bandida sugere que Angela obedeça a Aníbal. Yolanda relembra que emprestou o dinheiro para Angela, a deixando encurralada. Samantha visita Álvaro e avisa que ele perdeu tudo. Álvaro continua dissimulando e fingindo. Samantha xinga o marido. Ele admite quem é um mentiroso. Samantha avisa ao canalha que quer escutá-lo e pergunta se ele realmente ama a Angela. Leonardo acomoda a Mirtiz e avisa a mãe que Galegos não a deixou ir para casa. Mirtiz deseja deixar o hospital e exige que Leonardo haja logo para liberá-la. Léo ressalta que a ferida da mãe ainda pode infeccionar. Mirtiz informa que não se importa com mais nada. Ele deseja que a mãe compre uma prótese. Mirtiz não se agrada da ideia. Salma aparece e Mirtiz fala para a oxigenada que ninguém a entende. Salma apoia a megera. Álvaro insinua para Samantha que foi deslumbrado por Angela e inventa que Angela foi quem quis se casar. Samantha desdenha da situação. Álvaro informa que foi seduzido pela enfermeira. Álvaro fala que Angela não tinha como pagar os estudos. Samantha acredita que Angela é uma interesseira. Álvaro concorda com a Patricinha e insinua que abandonou ela por Samantha. Samantha relata que Álvaro foi um bobo. Ele insinua que Angela é indefesa. Samantha acredita que Angela passou a perna em Álvaro. Enquanto isso, Angela desabafa com Luiz. Luiz deseja que a amiga supere as adversidades. Angela agradece o apoio da amiga e pede para ela não contar nada para os Vegas. Ele sente pena de Beatriz. Angela conta para Luiz que está sendo pressionada por Yolanda. Angela ressalta que segue endividada e decide continuar trabalhando com Aníbal. Yolanda escuta. Álvaro finge defender Angela para Samantha. Samantha continua esculhambando Angela e ressalta que Álvaro foi feito de palhaço coitado. Ele finge acreditar no que a Patricinha diz sobre Angela. O guarda apressa Samantha. A escandalosa decide entrar na cela. Luiz conta para Angela que também não tem grana. Angela sugere que a amiga cuide de Guigo. Yolanda continua atenta. Angela fala para Luiz que só pretende fazer mais 1 ou 2 trabalhos com Aníbal. Luiz teme pelo futuro da amiga. Angela conta para Luiz que vai vender a casa de Conceição. Yolanda fica chocada. Desrelata para Salma que é uma mulher incompleta. Salma insinua que não concorda com a decisão de Leonardo e Sandro. Mirtes fala para a ex-nora que adora a companhia dela. Salma relata para a amiga que não pretende sair da capital. Mirtes insinua que vai ajudar Salma. Salma conta para a amiga que vai voltar a estudar. Salma planeja morar em um apartamento. Mirtes decide hospedá-la. Salma teme a reação de Leonardo. Mirtes convence a loira a aceitar seu convite.
Adela volta a perder as forças e desaba na areia. Ângela e Luiz saem da pensão. Luiz sugere que a amiga descanse. Ângela fala para Luiz que vai acompanhá-la na audiência. Pablo e Geraldo aparecem. O ricaço conhece Ângela. Geraldo pede para conversar com a enfermeira. Álvaro fala para Samantha que a ama. Ela não acredita nele. Álvaro informa que está arrependido. Mas Samantha não pretende voltar. Álvaro volta a pedir perdão, mas ela não perdoa. Álvaro insinua que Samantha vai voltar a ser feita de chacota nas redes sociais. E consegue atingir o ponto fraco da Chatonilda. Álvaro relata que todos vão saber que Samantha foi trocada por uma indigente. A Patricinha entra em surto e continua temerosa em relação à opinião pública. Álvaro insinua que pode salvá-la. Léo entra em seu quarto. Ele tira a roupa e logo vê Salma saindo do banheiro. Samantha exige que Álvaro arrume uma solução para o abacaxi que ele arrumou. Ele continua fingindo. Samantha grita com Álvaro e ele avisa que eles podem continuar casados. Álvaro relata que toda a culpa do ocorrido pode ser jogada em Ângela. Salma inventa para Léo que não sabia que ele estava ali. Léo é frio com a bruxa. Léo descobre que Salma vai morar na mansão e avisa que eles não se dão bem. Salma informa que só está aceitando o pedido de Mirtias. Ela revela que quer se superar. Salma relembra que Mirtias precisa de uma rede de apoio e sai do quarto dele. Lui informa a Geraldo que tentou falar a verdade para Beatriz. O ricaço ressalta que já sabe de tudo por Pablo. Lui decide ir à sua audiência sozinha. Ela se despede de Ângela. Ângela conta para Geraldo que também o procurou. Ela ressalta que não queria ser inconveniente. Geraldo deseja entrar na pensão. Ângela não deixa. Geraldo e Ângela pensam em ir a uma cafeteria. Pablo decide levá-los até o local. Geraldo não para de olhar para Ângela. Samantha fala para Álvaro que não pode perder a dignidade. Ela relembra que o casamento não é válido. Álvaro se insinua para Samantha. Ele a puxa, mas Samantha se solta. Ele relembra que eles foram para o altar diante de Deus. Álvaro volta a propor um novo casamento civil para Samantha. Ele relata que eles vão conseguir evitar o escândalo caso Ângela seja a vilã da história. Álvaro sugere que Samantha haja como uma mocinha que foi vítima das armações de uma cebosa. Samantha percebe que a situação é muito conveniente para Álvaro. Ela conta que Geraldo está com ódio dele. Salma pega sua mala. Léo corre atrás da Lua e admite que foi grosso com ela. Léo permite que Salma siga na mansão. Ele informa que há espaço para todos. Salma fala para Leonardo que não pretende incomodá-lo. Ele avisa que não quer entristecer Mirtes. Salma decide continuar na mansão. Léo brinca com a chata. Eles entram na casa de novo. Ângela abre o jogo com Geraldo. Ele amaldiça o Álvaro. Ângela fala para Geraldo que foi para a cidade para procurar o marido. Ela relata todas as mentiras do ex para o ricaço. Geraldo entrega um lenço para Ângela. Ela informa que foi burra e ingênua. Geraldo ressalta que Álvaro é o único culpado pela situação. Ângela informa que não quer causar o sofrimento de ninguém. Geraldo admite que Ângela agiu bem sim em denunciá-lo. Ângela conversa que pensou mal de todos que estavam ao redor de Álvaro. Ela percebe que Geraldo é sim uma boa pessoa. O ricaço admite que ainda tem muitas dúvidas. Ele pede mais café. Álvaro ressalta que Samantha sempre consegue manipular Geraldo. Ele coloca a esposa como sua cadelinha. Samantha chama Álvaro de cobra. Ele volta a chorar coitado e informa que não quer magoá-la. Ele relata que está disposto a esquecer Ângela. E que está pagando caro por sua idiotice. O guarda vê a cena. Samantha fala para Álvaro que vai pensar na proposta dele. Ela sai da cela e Álvaro limpa as lágrimas de crocodilo. Luiz chega no Ministério Público. Nancy fala para a empregada que o juiz ainda não chegou. Félix aparece. Nancy protege Luiz. O advogado de Félix aborda a colega. Félix pensa em atacar Luiz. Nancy fala para o colega de profissão que Félix não vale o que o gato enterra. Ela relata que o marginal é um indecente. Luiz segue amedrontada. Nancy afronta o colega. E ele declara guerra a ela. Luiz se treme toda. Adela acorda em uma casa desconhecida. Ela escanta a cantoria de uma mulher. Adela tenta pegar um colar.